Oi, gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar para trazer hoje informações sobre o único laboratório do país capaz de fazer o processamento de terras raras, o minério crítico que está no centro da disputa comercial estabelecida pelos Estados Unidos contra o Brasil. Veja também neste programa como foi a cerimônia oficial pelos 64 anos no INPE e a perspectiva para o início das atividades com o novo supercomputador do Instituto. Antes, a gente fala sobre a novela da Avibraz. Depois que o governo do estado entrou com uma ação contra o plano alternativo que havia sido proposto pela empresa Brasil Crédito, uma das credoras da Avibraz, outra empresa, a Vita Gestão Investimentos Limitada, acabou sendo declarada pela Justiça como nova proprietária da Avibraz. O Sindicato dos Metalúrgicos, que representa os trabalhadores que estão há quase 30 meses sem receber salários, se reuniu com o novo proprietário declarado pela Justiça e também com um representante da Brasil Crédito dentro da sede da Avibraz. Acompanhe o relato do presidente do Sindimetal, Weller Gonçalves. Hoje, pela manhã, às 11h30, o Sindicato dos Metalúrgicos esteve na Avibraz, onde nós tivemos uma reunião com a participação da empresa Brasil Crédito e também do Fábio Guimarães, que é o novo dono da Avibraz. E eu vou estar explicando principalmente em relação a isso. Tem a situação da recuperação judicial, onde foi aprovado o plano alternativo que foi construído do sindicato junto com os trabalhadores, e teve o pedido do Banco Fibra no TJ, Tribunal de Justiça, solicitando a suspensão do plano, e eles conseguiram uma liminar suspendendo o plano. E o sindicato ele está em campanha junto com os trabalhadores, tem um abaixo-assinado nosso que está rolando, a gente já solicitou a reunião com o Banco Fibra, porque é uma tremenda de uma sacanagem agora que a empresa tem a possibilidade de voltar, o banqueiro, que não sabe o que é passar dificuldade na vida, querer atrapalhar a volta de cerca de 1.000 empregos na Avibraz, que é a principal indústria bélica do nosso país. Outras duas situações. Primeiro, teve também o pedido da Procuradoria-Geral da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo, que solicitou também a suspensão do plano com a alegação da dívida de tributos da Avibraz. O sindicato teve uma reunião na Procuradoria, lá em São Paulo, onde apresentamos a situação. Depois teve outra reunião com a participação do Fábio Guimarães e também da Brasil Crédito. E, em relação a esse tema, o que eles nos passam? Informação atualizada. Que eles estão negociando e que provavelmente vai dar certo de avançar para o pagamento desses tributos. E ontem eu divulguei para vocês, e todos sabem da posição de independência que o Sindicato dos Metalúrgicos tem, que é em relação à União, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que pela terceira vez entra com pedido na ocasião anterior para o plano não ser homologado, agora com o plano homologado, pedindo para que seja suspenso também o plano com a alegação de dívida de tributos. O que eles nos passaram? Que também estão conversando com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para ver um parcelamento, e com isso, tendo o parcelamento, tendo a certidão negativa, essa liminar ela não segue. E o que segue é essa do Banco Fibra. Agora, qual é a questão aqui? O Fábio Guimarães ele foi nomeado o interventor e o afastamento do João Brasil. Isso no processo da recuperação judicial. Tem aquela situação da penhora das ações, que era da PDS, aquela empresa da Indonésia, que a Brasil Crédito comprou estas ações e conseguiu a penhora na justiça. A Avibraz recorreu, voltou para o João Brasil, conseguiu penhorar de novo de um jeito diferente, e o João Brasil entregou as ações para a Brasil Crédito. O que a Brasil Crédito fez? Ela passou essas ações para o Fábio Guimarães. Então, o Fábio Guimarães, nomeado interventor judicial, com a suspensão não é mais, e como ele pegou as ações, então ele é o novo dono da Avibraz. Por isso que eles estavam dentro da Avibraz. E qual é a linha a ser seguida?
vai dar sequência na transição, no processo de diligência. A Avibras publicou uma nota agora há pouco, assinada pelo Fábio Guimarães. Isso tem uma diferença. Agora é a Avibras, onde não tem mais a assinatura do João Brasil. E todos sabem, a gente sempre divulgou que com o João Brasil era um entrave que a gente tinha em todas as discussões. Então, inclusive agora, para a gente conversar com o governo federal, muda completamente de patamar, porque agora é o Fábio Guimarães que assina. Não estou aqui defendendo nenhum empresário, mas é isso. A nossa luta é pela volta da Avibras e a gente sabe que com o João Brasil não dava. Então, o Fábio ele é o novo dono. Vai ter uma assembleia, foi publicada em Diário Oficial, saiu no jornal Estadão, que é uma assembleia, isso é estatuto da Avibras, que o Fábio agora, como tem a maioria das ações, ele está chamando uma assembleia, onde nessa assembleia ele será formalmente eleito o presidente da Avibras. Ele tem 99% dos votos, ele votando nele já está aprovado. Então, é uma questão de formalidade. E aí, nesse sentido, pode seguir a transição. Se ele é o dono, ele autoriza quem quiser que entre dentro da fábrica. Tem a situação que a Avibras ela está com a energia elétrica cortada. O que eles nos falaram na reunião de hoje? Que tem uma reunião hoje, no final da tarde, com a EDP Bandeirantes, que está vendo a possibilidade de religar a energia elétrica, porque aí precisa ligar o servidor. É a partir do momento que você liga o servidor que, de fato, você pode fazer aí a transição, o que seria uma auditoria. Então, tem a possibilidade de ter a energia elétrica de volta nos próximos dias. E aí, dentro da transição, lá tem a negociação em relação a tributos e a negociação com o sindicato. Nós aprovamos em assembleia aquela proposta dos salários pagos em 48 vezes e as multas serem convertidas em ações no futuro, mas existem outros detalhes, fundo de garantia, INSS, entre outras coisas, e a gente combinou de ter uma reunião formal junto com o sindicato daqui 15 dias. Por que está seguindo essa transição? Se lá na frente não der certo, o sindicato não precisa nem falar desde o começo. Então, a tentativa ela foi feita. Porque essa liminar do Banco Fibra vai para julgamento. São os desembargadores do TJ que vai tomar a decisão. Mantém o plano ou a suspensão, que é a liminar. Se manter o plano, você já tem a sequência da transição. Então, está correto dar sequência, porque senão, depois que julgar que vai começar, aí é um negócio que a gente não sabe quando que vai dar. Então, essa que é a informação atualizada para vocês. Tem uma simbologia importante, a reunião foi dentro da Avibras, ou seja, o Fábio, ele é o novo dono. Agora, o que eles falam, e isso é importante deixar aqui bem claro, isso é o que eles falam, não significa que é o que o sindicato concorda. Que eles vão tocar a Avibras se for dentro do plano, porque dentro do plano está o pagamento das dívidas de forma parcelada e, no caso aí, para os bancos e outras classes de credores, o deságio. Então, eles falam que vão dar sequência se tiver a homologação deste plano. O programa Brasil Consciência segue acompanhando a situação dos trabalhadores e a retomada da empresa Avibras. No próximo bloco, você vê como foi a cerimônia de aniversário pelos 64 anos do INPE. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência mostra agora como foi a cerimônia oficial pelos 64 anos do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nesta solenidade, em comemoração ao 64º aniversário do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, vamos homenagear os servidores que completam
10, 15, 20, 25, 30, 40 e 45 anos de atividades no Instituto. O aniversário de Instituto é comemorado no dia 3 de agosto, mas a cerimônia com os funcionários foi realizada na última quinta-feira no auditório Fernando de Mendonça, que leva o nome do histórico fundador do Instituto. Completam 45 anos de dedicação ao INPE os seguintes servidores: Edson Alves Ribeiro, Francisco de Paula Vitor Messica, José Francisco de Assis, Coite Ozaki, Mário dos Santos Machado, Nelson Beicide, Osmar Pinto Júnior, Vicente Kanami Itikawa. A cerimônia reservou espaço para uma apresentação aos servidores de como está o processo de instalação do novo supercomputador no INPE de Cachoeira Paulista, e nós vamos saber dos detalhes daqui a pouco. Antes, a gente mostra que entre os homenageados estava, por exemplo, o próprio diretor do INPE, Antônio Miguel Monteiro. Antônio Lopes Filho, Antônio Miguel Vieira Monteiro. Miguel, durante a cerimônia você teve aí a peculiaridade, talvez a satisfação de ser homenageado e o condutor, o anfitrião. Como é que é para você participar dessa cerimônia sob essa perspectiva? Pois é, essa é a perspectiva mais interessante e também que me emociona mais, né? Na verdade, eu sou um funcionário da casa, eu cheguei aqui em 85 como um engenheiro recém-formado no Espírito Santo, Universidade Federal do Espírito Santo, 22 anos, e o INPE foi a minha casa de formação, né, profissional, pessoal. Aqui estão meus colegas, meus amigos, meus projetos. Então, meu projeto de vida se mistura com o INPE. Então, esse momento, para mim, é um momento muito especial. É um momento que coroa, de certa forma, toda uma trajetória institucional e uma trajetória de vida nessa instituição e nessa cidade, nesse momento da minha carreira em que eu tive o imenso privilégio de poder ser, ao mesmo tempo, um homenageado e conduzir essa cerimônia que homenageia a todos os empianos e empianas do passado e do presente. Eu, pessoalmente, faço parte desses últimos 40 anos, dos 60, como vocês viram, dos 64, eu faço parte dos últimos 40 anos dessa história. Mas muito mais importante do que isso, do que os meus 40 anos, é que eu chego aqui junto com mais 138 colegas, né, que foram homenageados aqui, né? Nós, esses 138 e vários outros, e alguns outros que vou citar, somos parte de diversas gerações de pianos e pianas. Atualmente, eu recebi a minha certificado, há alguns anos a gente recebia medalhinhas como essa minha, mais bonitinha. Agora a gente recebe um papel. Vamos ver se a gente volta a ter as medalhas, né? Mas eu recebi de 5 anos. Né? Hoje nós não temos crianças de 5 anos no Instituto mais. Então, o mais novo tem 10 anos, porque o nosso último concurso público foi há 12 anos atrás. E, portanto, não vou chorar, professor, é só uma constatação. Durante a apresentação, o diretor interino também falou sobre as mudanças na tramitação dos processos administrativos, que foram batizadas como Destrava e Desenrola. São 2 programas de gestão que a gente teve que tomar. O INPE estava, não conseguia efetivar suas relações com as fundações de apoio, o INPE sendo o órgão da administração direta, para realizar seus projetos com recursos extra-orçamentários, ou seja, recursos que não vêm diretamente do orçamento da União, ele precisa encontrar projetos e parcerias públicas, privadas, enfim. Esse arranjo depende de um trabalho com as fundações de apoio e isso estava completamente paralisado.
por um lado. E uma parte dessa paralisação estava transferida aos processos internos. Tem uma burocracia excessiva na construção de projetos, então um ciclo de projeto interno estava levando de 10 a 12 meses em média. Isso é impossível, não é razoável para qualquer instituição. Então o programa Desenrola trata disso, diminuir esse fluxo de processo interno. No primeiro momento a gente está com a meta de diminuí-lo para 4 meses e no médio prazo ele tem que cair para 2, 3 meses em média. E isso é fundamental para retornar a motivação, para que as pessoas possam, com mais simplificações, exercitar o que elas têm de capacidade histórica para produzir novos projetos com protagonismo institucional. E o destrave é um arranjo que a gente precisa fazer, precisa manter a segurança jurídica nos nossos projetos, ou seja, dentro de um quadro jurídico ordenado pelas leis e regulações e normas da União, mas fazer esses acordos, cooperações, convênios, contratos. E isso a nova AGU tem proporcionado essa possibilidade com uma assessoria firme dentro de uma nova situação estrutural da assessoria aos órgãos da União, através da criação do Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que fica em Brasília, e com o qual temos dialogado constantemente para fazer essa transformação, essa transição com a segurança jurídica necessária, criando os novos instrumentos jurídicos que vão apoiar esses projetos internos que a gente tem capacidade de produzir e gerar. Matheus Carlos Ferraz de Aguiar, Mônica Aparecida de Oliveira. O presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon, que também é empiano, lembrou que deverá ser homenageado com 40 anos de casa no próximo ano. O INPE só é o INPE por causa aí eu vou me permitir me incluir, né, por causa da gente. Não? E ao longo desses 64 anos, o INPE se reinventou várias vezes em várias coisas que ele fez. E continua fazendo isso e vai precisar continuar fazendo isso. Nós estamos vivendo mudanças muito rápidas, não estou falando apenas de tecnologia, mas também de tecnologia, e o INPE está precisando acompanhar essas mudanças. Acabamos de ver uma apresentação sobre um pequeno pedaço, em termos de tamanho importante para o Instituto, sobre a necessidade desse avanço. Então, eu queria, hoje é aniversário, então é dia de festa, né? Mas o alerta é sempre importante. É preciso estar sempre atento ao que está acontecendo, para que o INPE possa continuar exercendo esse seu papel, que é muito importante para a sociedade, de trazer benefícios para a sociedade e continuar as políticas públicas do governo dentro das áreas da competência nossa aqui no INPE. Eu conheço mais a área de espaço, vocês sabem disso, né? E o INPE é bem maior do que isso. Falo agora um pouquinho com o presidente da Agência Espacial Brasileira sobre essa área espacial. Nós estamos abrindo para o futuro agora, para os próximos anos, novos e grandes desafios para o Programa Espacial Brasileiro e que se refletem necessariamente no INPE. Há já algum tempo, uma nova forma de fazer programa espacial no mundo tem se desenvolvido e nós precisamos correr atrás dessa forma também. Traz algum tipo de alívio para o Programa Espacial Brasileiro esse desenrolar da situação da Vibraz nesta semana com a possível transferência para um novo acionista? Sim, nós estamos bastante dependentes da Vibraz para vários projetos na área de foguetes, como vocês podem imaginar, para o Programa Espacial Brasileiro. Então, desenrolando, a expressão não é elegante, mas enfim, desenrolando a situação da Vibraz, nós teremos acesso a os motores foguetes do S-50, perdoem-me a expressão técnica, mas enfim, aos motores foguetes que estão lá na Vibraz, faz 2 anos, presos, e que nós vamos conseguir retirar para finalmente fazer os testes que são necessários para chegar no nosso veículo lançador de microsatélites. Então é muito alvissareira a notícia, muito boa. Nós esperamos que isso avance no sentido de manter a Vibraz aberta, eu acho isso extremamente importante, para
o Brasil e mantê-la dentro do Brasil, dentro das condições que estão sendo colocadas. É fantástico essa notícia. Como é que vocês na agência receberam uma notícia não muito boa do cancelamento do foguete da ACAER e existe alguma gestão para que o projeto seja salvo? A Agência Espacial Brasileira tem um acordo com a FINEP, né, de fazer o acompanhamento técnico de todos esses editais, tanto de foguetes quanto o de satélites. Então nós temos feito, estávamos fazendo o acompanhamento técnico. Do ponto de vista técnico, o foguete da ACAER avançava bastante bem, os problemas que tem em desenvolvimento científico e tecnológico, mas avançava bastante bem. Mas do ponto de vista financeiro e econômico, que é a FINEP que acompanha, aconteceram os problemas que nós conhecemos. Então, nós ficamos bastante tristes, porque não apenas o número de projetos reduziu, mas principalmente a diversidade desses projetos reduziram, porque eram tecnologias diferentes que estavam sendo desenvolvidas ao longo de todos os projetos, tanto os do Estado, que é desenvolvido pelo IAE, quanto os privados, né? Mas eu ainda acredito que é possível avançar para trabalhar com um novo foguete. Salvar o projeto, depende do que você quer dizer, mas salvar o projeto na situação atual não me parece possível. Em outras palavras, retomar o projeto com a ACAER. Ele já foi cancelado pela FINEP, portanto não retomará nesses termos. Se o projeto pode ou não ser recuperado por uma outra empresa, por um outro grupo e continuar, isso é algo que depende exclusivamente da FINEP, porque é uma questão que tem a ver com o recurso do contribuinte. Nós esperamos, de qualquer forma, que os recursos que substancialmente têm vindo do FNDCT para o programa espacial continuem vindo. Então, a nossa expectativa é que continuem existindo investimentos em foguetes e satélites por parte do FNDCT. É para isso que nós estamos trabalhando agora. Além das homenagens aos servidores veteranos, o evento também foi uma oportunidade para contato com os novos contratados do INPE recém-aprovados no concurso nacional unificado. Como é que está sendo para você a experiência de ser integrada ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais? Olha, está sendo muito bom. Eu tenho que agradecer bastante, porque nossa recepção foi muito calorosa. Todo mundo tem estado muito disposto a nos acolher, a explicar o trabalho, a nos integrar mesmo ao INPE. Você era de onde e fazia o que antes? Eu sou de Goiânia. Antes eu trabalhava como PJ na área de arqueologia. Legal. E aqui você vai fazer o quê? Aqui eu vou estar trabalhando na parte das relações institucionais, então a gente trabalha com os acordos de parceria e de cooperação entre o Instituto e outras entidades, sejam privadas ou públicas. Muito bacana. O que você achou? Qual foi a sua primeira impressão do Instituto e da cidade? Olha, a cidade eu achei ela bem tranquila, me surpreendeu bastante por ser tão próxima de São Paulo, né? Ela é muito segura, é muito bom para poder vir e voltar andando do trabalho. Eu acho que é uma liberdade muito grande que você não tem em outras cidades. E o Instituto, olha, me surpreendeu muito o tamanho. Eu fiquei muito preocupada porque é muito grande e são muitas áreas que trabalham aqui. Então é tudo muito novo, muito dinâmico. São muitas oportunidades de aprender mesmo, achei bem legal. Para mim está sendo uma experiência muito gratificante, muito emocionante. Eu sou de Guarulhos, cresci em Guarulhos, vivi lá praticamente minha vida toda. A partir do CNU, fizemos a prova no meio do ano passado. Com essa aprovação, estamos tendo a oportunidade de acessar um dos equipamentos voltados à produção de tecnologia, né? Um dos principais equipamentos do Brasil, que é o INPE. E assim, para mim é mais gratificante ainda, porque nos últimos 6 anos, o meu doutorado, eu passei pesquisando alguns programas desenvolvidos exatamente aqui no INPE. Defendi minha tese no final do ano passado e agora, no início do ano seguinte, defendi no final de 2024 e no início de 2025, tenho a oportunidade de trabalhar no local que foi objeto da minha pesquisa, das minhas pesquisas, né? Nos últimos 6 anos, acho que é mais do que gratificante, né? Como é que está sendo a experiência na cidade? Está gostando de São José? Estou assistindo uma cidade muito acolhedora. É uma cidade... eu estranhei porque Guarulhos é perfil de São Paulo capital.
é uma cidade onde é pouco receptiva, né? Você muitas vezes não conhece nem o seu próprio vizinho. Aqui não, aqui você é acolhido como se você fosse um morador de muito tempo. Então, o que eu estou estranhando um pouquinho, mas é um estranhamento positivo, é isso. Você chega, as pessoas te recepcionam como se você já fosse um conhecido antigo. Então está sendo uma experiência muito gratificante em todos os sentidos, tanto como morador da cidade, como servidor também, porque a recepção como servidor é algo que eu nunca esperei, assim, não imaginava que pudesse ter algo desse tipo, né? Que é muito boa. Não é um local onde você vai trabalhar, onde as pessoas te tratam com indiferença. É um local onde você vai trabalhar que as pessoas demonstram que querem que você esteja junto com elas. Sempre à disposição para ensinar. Então está sendo uma experiência muito gratificante em todos os sentidos, tanto como servidor, como morador da cidade. A apresentação do novo supercomputador ficou a cargo do Ivan Márcio Barbosa, que é o coordenador do setor de supercomputação do INPE de Cachoeira Paulista. Ele apresentou dados sobre a mudança de uma máquina para outra e também a perspectiva para o início das atividades com o novo supercomputador, que inclusive está sendo alvo de um concurso para a escolha de seu novo nome. Bom, nós temos diferentes sistemas de supercomputação e além de nós sermos um centro de dados científicos, nós somos também um centro de computação de alto desempenho. A imagem à esquerda é o supercomputador Tupã, muito famoso nas mídias aqui do Brasil. Esse é o módulo operacional XC50. É uma máquina massivamente paralela, um supercomputador. A máquina direita é o cluster de processamento de alto desempenho, o EG1. É uma máquina que nós utilizamos para um backup do XC50. Bom, depois de muito trabalho, com a colaboração de muitos de vocês, nós conseguimos modernizar a infraestrutura de supercomputação. Esse é o novo sistema de supercomputação do INPE, baseado em CPU, porque os nossos modelos de precisão numérica de tempo e clima rodam em CPU. 1.6 petabyte, 1.6 petaflops e 24 petabytes. É bastante coisa, é um saldo significativo que nós estamos falando neste ano, tá? As imagens à direita vão explicar alguns testes de estabilização de hardware e também de greenlight que nós fizemos quando a máquina chegou. Essa solução é muito complexa. Durante o transporte dos Estados Unidos para cá, nós perdemos 12 nós. Mas isso já estava previsto, nós já temos Carfax, essa especialistas firma aí, que não é por feito a troca imediata. Essa semana a gente vai concluir toda a parte de verificação e validação dessa máquina. Ela vai ficar mais uma semana trabalhando no fazendo teste de estresse dela e devendo fazer uma handler que está contratada para o veículo do infraestrutura. E aí sim nós podemos fazer toda a migração aos convívios numéricos para essa nova máquina e tendo passado o tempo nós iremos descontinuar o XT50. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência a gente conversa com um pesquisador do único laboratório capaz de processar terras raras no Brasil. É um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, e a gente fala agora sobre a exploração de terras raras no Brasil e o desenvolvimento de tecnologias para agregar valor ao produto mineral nacional. As terras raras são um conjunto de 17 elementos químicos encontrados em alguns países, mas que têm os maiores depósitos conhecidos em dois, China e Brasil. Como são imprescindíveis para a indústria e considerados de alto valor estratégico para a transição energética, por exemplo, os metais críticos estão sendo disputados pelos Estados Unidos, que não possuem o material em seu território. Para muitos, o presidente Donald Trump está usando a guerra comercial com a imposição de tarifas para obter vantagens e garantir o acesso dos Estados Unidos às reservas minerais do mundo. O Brasil possui a maior reserva de nióbio do planeta, a segunda maior de grafite e terras raras e a terceira maior de níquel.
Em entrevista à agência Reuters na última quarta-feira, o presidente Lula afirmou que o país vai investir em desenvolvimento de cadeias produtivas a partir dos minerais críticos existentes no nosso subsolo. Nós não vamos permitir acontecer o que aconteceu no século passado: o Brasil exportar minério e comprar produtos com valor agregado muito alto. Nós queremos que tenha valor agregado aqui no Brasil, disse o presidente Lula, segundo a agência de notícias. O Brasil Consciência já visitou 2 iniciativas criadas no passado para desenvolver tecnologias e agregar valor aos minerais existentes no país. O primeiro deles foi o Laboratório de Fusão e Refino, o LFRE, que presta apoio às atividades do IAE, o Instituto de Aeronáutica e Espaço, na área de processamento de materiais metálicos, sendo eles o aço inox, superligas e ligas de titânio. O laboratório, inclusive, foi o primeiro do Brasil a fazer o processamento do titânio. Esse aqui é o Laboratório de Fusão e Refino. É um laboratório criado no fim da década de 60, começo da década de 70, com uma estrutura bem forte para trabalhos assim, em plantas piloto de elaboração de metais. Ele tem uma importância histórica para a metalurgia brasileira. Ele é o primeiro laboratório de vácuo metalurgia do país. Os primeiros fornos em alto vácuo foram instalados aqui para a planta piloto. Ele é importante para essa parte de metais e principalmente para o projeto Titânio. Titânio foi um dos projetos mais importantes tocados pelo CTA, que visava a criação de uma indústria de titânio no Brasil. E todo o material metálico de titânio é importado até hoje. Então, nessa época, houve um esforço para que a gente pudesse ter uma indústria de titânio no país, né? Que são alguns materiais que estão aqui atrás, representam essa época, né? Então, foi a única experiência de sucesso na América Latina na obtenção de esponja de titânio em escala piloto. A outra estrutura que visitamos mais recentemente foi a do Laboratório de Pesquisas em Nióbio, que fica na USP de Lorena. Lá em cima são os 2 canhões de feixe de elétrons que forneciam energia suficiente para fundir metais em alta temperatura, né? O nióbio funde a temperaturas acima de 2.500 graus, tântalo muito mais alto, molibdênio também. Então, os 2 canhões de feixe de elétrons atingiam esse produto intermediário e iam refinando o metal que caía justamente na lingoteira que estava acoplada à câmara. E assim o lingote era construído praticamente camada a camada. Quando terminava a fusão, a lingoteira era afastada, o lingote era resfriado sob vácuo, numa estrutura de refrigerada água, e a outra lingoteira era acoplada à câmara para continuar a fusão de um novo lingote. Como mostramos naquele programa, o projeto foi encerrado pelo governo Collor depois de ter desenvolvido as técnicas iniciais para a produção de lingotes de liga de nióbio no país, que até hoje estão sendo empregadas pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM, a empresa que detém o direito de exploração da imensa maioria das reservas nacionais. Agora nós vamos conhecer uma nova iniciativa, desta vez para o desenvolvimento de tecnologias e da cadeia produtiva de aplicações em terras raras no Brasil. O primeiro laboratório fábrica de ligas e ímãs de terras raras do Hemisfério Sul é um projeto pioneiro do governo de Minas e da Codenge, que agora se transforma em oportunidade para investidores. Instalado em Lagoa Santa, Minas Gerais, o LabFab teve sua localização definida de maneira estratégica. O estado é berço da mineração no Brasil e reúne grandes jazidas, a maior concentração de siderúrgicas e um forte parque industrial. O empreendimento está cercado pelas melhores condições de infraestrutura, um cenário logístico ideal para acesso a matérias-primas e mercados consumidores. É desenvolvimento por meio da inovação, da indústria e dos recursos minerais.
O potencial de negócio do LabFab é enorme. As aplicações dos ímãs produzidos na unidade vão desde motores elétricos até equipamentos de ressonância magnética, passando por veículos, elevadores, aerogeradores e muito mais. Hoje, 90% dos ímãs nesse segmento são provenientes da China, o que coloca o LabFab ITR como alternativa importante para empresas que buscam essa solução, um negócio do futuro e do presente também. E é para falar sobre esse assunto que a gente está em contato nesse momento com o Eduardo Neves, que é pesquisador do laboratório que pertencia à Codenge, lá de Minas Gerais, uma autarquia pública, e que agora é da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Eduardo, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. E a gente gostaria de saber em que pé que está o laboratório nesse momento, um único no país, um dos poucos capaz de fazer esse processamento. A gente estava conversando aqui em off, você estava me explicando que o que as mineradoras conseguem é fazer o condensado de terras raras, ou seja, pegar lá, tirar 1 tonelada de material do solo, retirar 1 quilo de terra rara e condensar isso para vender para o exterior. Qual que é o objetivo e qual que é a capacidade hoje? Olá, Edmond, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu trabalho aqui no CIT Senai TR, antigo LabFab TR da Codenge. Então, esse foi um investimento da FIENG, concretizado em dezembro de 2023. Nesse último ano, as operações voltadas aqui foram para o término da montagem e comissionamento dos equipamentos aqui. E hoje o laboratório aqui ele vai estar voltado num projeto maior de 3 anos para o desenvolvimento de todos os processos da cadeia de produção dos ímãs permanentes e terras raras. Então, hoje, a fábrica ela estaria pronta para operar a partir agora do último trimestre de 2024. A gente depende da agenda das empresas dos equipamentos virem e finalizarem para que a gente dê início às atividades. Último trimestre de 2025, você quer dizer? Exatamente, me desculpe. Nesse projeto visa desenvolver toda a cadeia de produção, que ela ainda não existe, né? Eu tenho pouco domínio, o TRL ainda está muito baixo aqui no Brasil. Como você bem comentou, nós temos esse concentrado de terras raras. A ideia aqui no Brasil nos próximos anos é avançar a nossa tecnologia com respeito à separação desses óxidos. Então eu consigo, digamos, uma cesta ali bem grande com vários óxidos de terras raras e eu preciso separá-los e também deixá-los com um elevado grau de pureza. Depois disso, eu teria outra operação unitária, outro processo que seria de redução desses metais, transformá-los, esses óxidos, em metais puros, para que aí sim eu possa adicioná-los nas primeiras etapas de produção aqui no laboratório fábrica. Então, a ideia nesses 3 anos, tanto essas etapas como todo o ciclo de produção, aqui a gente trabalha com metalurgia do pó. Os ímãs, eles tem alguns quesitos bem particulares, então tem algumas técnicas avançadas aqui, como strip casting, por exemplo. Eu faço uma fusão em alto vácuo e depois faço um ligotamento em tiras muito finas, chamadas de flakes. E esses flakes que contêm a microestrutura adequada para que a gente tenha ímãs com boas propriedades. Aí eu tenho que pegar esse material, fazer a moagem. Como o material fica muito fino, ele fica muito reativo. Então eu tenho que... todos os equipamentos, depois da moagem, eles trabalham com uma atmosfera de nitrogênio. Então ele não pode ficar exposto ao ar, e onde ele ganha forma nas etapas de prensagem, e depois das etapas de prensagem tem uma etapa de sinterização. Então, hoje, aqui no laboratório, lá no começo da produção, essa etapa de strip casting. A gente está aguardando a agenda da empresa vir nos visitar aqui e terminar essa etapa. E agora, no final de agosto, começo de setembro, essa etapa de sinterização, onde os fornos ainda não estão comissionados, vão sê-los para que a gente possa dar início a essas atividades. Então, tem o processo de sinterização, depois usinagem. E uma curiosidade, os ímãs eles só são considerados permanentes, primeiro porque eles não desmagnetizam com qualquer campo aplicado, mas também porque eles duram mais de 20 anos, Por exemplo, uma turbina eólica, que é uma aplicação típica, eu desmonto a turbina após 20 anos, porque o investimento já acabou, mas os ímãs ainda continuam com uma magnetização, e eu só consigo isso através de recobrimento.
Então, tanto o nosso instituto aqui como a rede Senai vai nos ajudar a desenvolver esse recobrimento e depois a próxima aplicação. Por uma questão de estatuto, os ímãs produzidos aqui, eles não podem ser comercializados. Então, o Senai, a FIENG, a gente recebe dinheiro da indústria. Por questão estatutária também, nós somos um instituto privado sem fins lucrativos, não podemos competir com a indústria. Então, nesse primeiro momento, nesses primeiros 3 anos, não serão comercializados ímãs, mas será feito todo o desenvolvimento e a partir dos próximos 3 anos após a gente começar aqui, ao final desse projeto MagBras, não vou falar especula-se, mas existe uma possibilidade em que um terceiro player arrenda esses equipamentos aqui e começa a produção de ímãs aqui direto na nossa fábrica. Mas a importância desse investimento aqui no laboratório fábrica, no ITR, ele é muito mais importante, porque quando domina essa tecnologia aqui no Brasil, ela vai mitigar os riscos para que investimentos venham de fora do país para cá, para que tenham fábricas muito maiores que essa. Por exemplo, a fábrica nossa aqui, se ela operasse nos 3 turnos, ela, 24 horas por dia, no caso, 7 dias por semana, ela teria uma capacidade de produção de 100 toneladas por ano, mas isso seria muito pouco. Hoje, a demanda no Brasil estimada é de cerca de 10 mil toneladas por ano. Então, sai de 100 toneladas para 10 mil. Então, uma fábrica, se viesse uma fábrica, 2 mil, 4 mil, ajudaria muito a gente ter esses ímãs aqui no país e também venda para os nossos vizinhos ou outros países e empresas que necessitem. Muito bem, vamos destrinchar tudo isso que você falou. Muito legal as informações, Eduardo. Ou seja, hoje a gente tem no Brasil um cenário que a gente tem uma quantidade interessante de terras raras no mundo. Talvez a gente tenha a segunda ou a terceira maior reserva do mundo desse mineral. Nós temos já mineradoras trabalhando na extração, mas nós não temos capacidade de transformar esse mineral, que é bastante raro, né? Essa proporção de parte por milhão aí, 1 quilo por tonelada, é bastante interessante. A gente não tem nem capacidade de separar. O que vocês estão se propondo é desenvolver todo o conhecimento da cadeia produtiva, da separação da terra rara retirada do solo até a produção do ímã. E nisso vocês estão colocando em etapas. A primeira etapa, pelo que você está nos falando, que vai começar a partir de agosto, é a capacidade de separação. Produzir ímã é uma coisa que deve acontecer só daqui a 3 anos? Então, esse esforço ele vai acontecer aqui em pacotes de trabalho, e eles vão acontecer em paralelo. Né? Então, eu vou desenvolver cada processo aqui da empresa de produção paralelamente. Então, ao mesmo tempo em que a gente está concentrando os esforços para fazer essa etapa de redução e separação, estimado agora para 2026, 2027, a gente produza de 3 a 6 toneladas de ímãs. Mas esses ímãs são do projeto, muito voltados para o ramp-up aqui da fábrica. Eduardo, qual que é o principal desafio tecnológico desse processo que vocês estão aí? E você falou em TRL baixo, qual TRL que vocês estão nesse momento e qual que vocês passarão a ter depois de cumprir essas primeiras etapas ainda em 2025? Então, aqui são vários processos, né? Então, cada um vai ter o seu TRL individual, né? Mas, por exemplo, a etapa, por exemplo, de separação, ela está hoje ali, TRL 3 de entregar de 6 a 7, né? E a parte aqui final da fábrica seria TRL, hoje já está em 6, entregar de 7 a 8. Perfeitamente. E hoje vocês estão contando com uma estrutura, vocês estão integrados aí num centro de pesquisa do Senai. Quantas pessoas, quantos pesquisadores e técnicos estão envolvidos no projeto para desenvolver a exploração de terras raras no Brasil? Então, no momento, aqui no CIT, localizado em Lagoa Santa, na unidade, ainda estamos em poucas pessoas. Agora estamos em fase de contratação, então agora essa última parte do ano vai ser muito voltada para concentração, contratação de pessoas. Um dos grandes problemas aqui
com respeito às terras raras e à produção de ímãs, essa questão de mão de obra. Então, não existe hoje, digamos, no hemisfério ocidental, vamos dizer assim, uma mão de obra abundante nesse quesito. Então, aqui, além de ser produzido os ímãs, será também um polo, assim, produtor de mão de obra, né? Então, muitas teses de mestrado, teses de doutorado, dissertações de mestrado serão produzidas aqui, e todo esse conhecimento gerado a gente vai construir, importar e adaptar de outros lugares. Esses trabalhos acadêmicos serão feitos como? A parceria com o Senai vai gerar cursos de pós-graduação? Tem outras instituições envolvidas? Então, atualmente hoje, né, nós temos algumas instituições vinculadas com a gente, que seriam a Universidade Federal de Santa Catarina, o CETEM, que é o Centro de Tecnologia Mineral do Rio de Janeiro, o IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, né, e toda a rede ISA e Senai. Mas, digo, a gente contratar aqui bolsistas, pesquisadores, né, e aprimorar esse know-how em pesquisa. Muito bacana. A gente já fez algumas... já tivemos contato com alguns laboratórios também que visavam desenvolver a tecnologia no Brasil, por exemplo, com o laboratório de nióbio da USP de Lorena, uma iniciativa que gerou a capacidade para a companhia brasileira, a CBMM, a Companhia Brasileira de Mineração, para fazer as ligas de nióbio. Quem que está fornecendo para vocês o material e qual vai ser o primeiro produto gerado aí? Então, hoje nós temos o IPT, né, o Instituto de Pesquisa Tecnológica, especializado nessa parte também de produção de ligas, muito voltadas a ligas de neodímio ferro-boro. Então, ele já tem equipamentos em escala laboratorial para fazer, como eu comentei, é uma produção bem específica, então a gente precisa dessa técnica de strip casting e também essa técnica de moagem de jatos opostos, que é para deixar o material realmente muito fino. Então, seria o CETEM e o IPT que iríamos ajudar nessa etapa. Muito bacana. E o que vocês pretendem? Quais as principais aplicações aí que vocês pretendem fazer? O imã é uma delas. Você estava falando, antes da gente começar a gravar, na questão das turbinas eólicas, né? A possibilidade de empregar isso. Quais são os objetivos que a Federação das Indústrias de repente colocou para vocês? Então, a ideia aqui, né, seria para 2025 nós já estarmos produzindo ímãs na nossa planta piloto. Nós temos também uma planta aqui para pequena escala, então podemos produzir ímãs na ordem de gramas a quilos aqui. Então, a ideia é que até o final de 2025 já estaremos fabricando ímãs aqui, mas como você comentou, né, tem as aplicações das turbinas eólicas. Enquanto num carro elétrico a gente usa de 2 a 5 quilos desses ímãs, e uma turbina eólica pode ser utilizado de 600 quilos a 2 toneladas. Vai depender muito do projeto e da capacidade. Então, vários dispositivos que usam essa conversão de energia vão utilizar esse tipo de material. Você também comentou equipamentos de ressonância magnética, mas também, por exemplo, aqueles earphones pequenininhos que a gente coloca no ouvido, Bluetooth, só são possíveis com esses ímãs de neodímio, certo? Aquelas caixas portáteis também só são possíveis utilizando esse tipo de ímãs. Então, com a miniaturização dos dispositivos, esses ímãs vão ser cada vez mais empregados aqui e em outros lugares também. Não sei se você tem essa informação, mas qual é a relação de ganho de valor agregado? Por exemplo, hoje, se a gente exportar 1 quilo de condensado de terra rara, para a gente exportar 1 quilo de imã super capaz já pronto. Então, a gente tem um dado, né, que, por exemplo, para eu chegar do concentrado, para eu ir para um óxido puro, eu já aumento uma ordem de grandeza. Né? Hoje, para você ter uma ideia,
o quilo de um imã convencional, uma classe baixa, digamos assim, com propriedades intermediárias, estaria entre 80 a 100 dólares o quilo. Então, quando a gente fala aí em 100 toneladas, o faturamento da fábrica já seria muito relevante. Assim como a gente teve lá na questão com o nióbio, né, era um laboratório, uma fábrica piloto, chegou a produzir 100 toneladas de nióbio por ano, mas num determinado momento, quando a Companhia Brasileira de Mineração adquiriu a tecnologia, o projeto foi encerrado. O que vocês pretendem aí para o projeto de vocês, para o laboratório de vocês? Essa fábrica piloto, ela deve continuar ou a ideia é assimilar o conhecimento e transferir para a indústria? Então, todos os parceiros que estão nesse projeto vão deter a propriedade intelectual do que a gente produzir aqui, baseado nesse know-how de produção dos ímãs. Então, a ideia é que a gente continue, a nossa planta piloto aqui, que a gente carinhosa chama de piloto, seria uma planta em escala laboratorial. Então, essa planta escala laboratorial e sempre vai continuar sendo do Senai. Os equipamentos que a gente tem aqui para caracterização vão continuar sendo do Senai. Mas essa questão da fábrica nossa aqui, digamos, da produção semi-industrial, capacidade de 100 toneladas por ano, seria disponibilizada para leasing desses equipamentos, depois desses 3 anos de projeto. Muito bacana. Eu quero agradecer demais a participação do Eduardo Neves, lá do ITR Senai, aqui no nosso programa. Obrigado e sucesso para vocês aí no segundo semestre, com o início da produção, viu, Eduardo? Um prazer ter participado, irmão. Até mais. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDCT, nossas redes sociais estão na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para o contato com o nosso programa. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.